Glória a Deus. Meus irmãos, abra sua Bíblia no livro de Malaquias, no capítulo de número 4, versículo de número 6. Nós estamos hoje com uma programação diferenciada, um tempo mais reduzido na explanação da palavra, mas nós queremos trazer uma pequena reflexão em cima do capítulo 4, versículo 6 de Malaquias, dizendo que Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém? Hoje é dia que se comemora na nossa sociedade o Dia dos Pais. É o dia deste homem que Deus colocou na liderança da família. Até pouco tempo atrás, o nosso país, através do Código Civil, nós vivíamos sob o regime patriarcal. A lei ainda colocava o homem como o líder da família. Com o advento do Código Civil, então agora a família, a liderança da família não está restrita à pessoa do homem. Então homens e mulheres dividem esse poder de liderança na família. Mas eu quero refletir um pouco hoje sobre o papel do homem. O papel do homem é fundamental no equilíbrio da casa. Não importa o que venha dizer hoje o Código Civil ou as interpretações, mas a própria psicologia, todas as ciências humanas reconhecem o papel do homem. A sociologia reconhece a necessidade de que filhos precisam olhar para dentro de casa e ver um homem, e um homem de verdade. Ver um homem de verdade, um homem que tenha respeito, um homem que seja respeitado, um homem de fé, um homem de equilíbrio, um homem que possa se apresentar na liderança da família, nas horas de adversidade, que sirva de apoio para a família, Quando o homem foge a esse papel, a família sofre, fica desequilibrada. Então nós queremos que nesta noite Deus trabalhe no coração de todos os homens que estão aqui. Os que são pais, amém. Aqueles que ainda não são, amém. Se preparem, porque Deus quer que vocês desempenhem um papel que venha engrandecer o nome de Deus e também fazer com que a sua família seja honrada. Seja um vencedor na sua casa. Muitos de nós, às vezes, somos vencedores em diversas áreas da vida e temos boas conquistas, mas quando se trata da nossa relação familiar, quando se trata da convivência, quando se trata de conduzir a família, a maioria dos homens tem falhado, E uma das características mais tristes é que os homens têm fugido. Não é comum mulheres, mães, fugirem à responsabilidade, abandonarem as suas casas e dizer o seguinte: eu não tenho nada a ver com esta família, com esses filhos, com essa esposa. Não é muito comum, às vezes acontece. Mas não é raro termos homens que fogem a esta responsabilidade, homens que abandonam o seu pátrio poder, a sua pátria responsabilidade, acima de tudo, de conduzir a família. E Deus quer nesta noite fazer com que os homens que estão aqui se comprometam com o cuidado da sua família, com o cuidado da sua casa, porque Deus quer usar você para ser agente transformador dentro da sua casa, abençoador na vida dos seus filhos e da sua esposa. Temos na Bíblia um dos homens mais admiráveis. Quem já ouviu falar de Davi, o rei Davi? Quem já ouviu falar? Maravilha, né? Davi foi um homem que
que se tornou a pessoa mais importante na história da sua nação. Era respeitado internacionalmente, próspero financeiramente, artista admirável na função de compositor, cantor, criador de instrumentos. O homem realmente era bom. Nas guerras, só a menção do nome de Davi já trazia temor aos adversários. Quando sabia que a guerra era contra Davi, então já havia medo, já havia pânico. Davi era um homem respeitado. Diga comigo assim: Davi foi um grande rei, um grande artista, foi um homem rico, foi um compositor, cantor, criador de instrumentos, um bom guerreiro. A Bíblia diz que na condição de estadista, o seu governo tornou-se uma potência. De nação dominada, passou a nação dominadora. Foi a maior personagem da história de Israel. Porém, a família de Davi ruiu diante dos seus olhos. Na sua casa houve todas as coisas ruins que nós não queremos que aconteça. Houve conspiração, houve estupro, houve assassinato, houve violência, e não houve da parte de Davi nenhuma atitude preventiva e nem corretiva para que estas coisas não viessem a acontecer. Seu filho Absalão virou um chantagista, Adonias um insubmisso, e Tamar, no momento maior da sua dor, não teve o abraço do pai, não teve o carinho, não teve aquele abraço consolador e restaurador que um filho ou uma filha precisa nas horas de dificuldade e de angústia. Interessante é que os filhos de Davi tinham um palácio, mas não tinham casa, não tinham a convivência do lar. E aqui começa a primeira advertência para nós nesta noite. Que bom que você lute para que a sua família tenha uma boa casa, um bom conforto, seu filho, a sua filha tenham um bom quarto, uma boa acomodação, quem sabe coisas até melhores, quem sabe você pode até dar um carro para o seu filho, tudo isso é muito bonito, mas a coisa que o seu filho mais precisa é de uma casa, é de um lar, é de um pai que se importa com a pessoa dele e que olha para ele e diga: você é meu filho e eu sou responsável por você e vou caminhar com você nas alegrias e nas suas dores. Mais do que palácios, nossos filhos precisam de casa, precisam de um lar, precisam de um espaço onde eles sintam segurança. Então, pais, homens que estão aqui esta noite, que Deus dê a vocês a graça de dar coisas, nada contra elas, mas acima de tudo não se esqueçam, os filhos precisam de um lar. Os filhos de Davi tinham privilégios, afinal de contas eram príncipes. E eles podiam desfrutar de muitas coisas, podiam entrar e sair do palácio, tinham servos às suas ordens, tinham residências particulares, mas eles não tinham afeto. O homem Davi não tinha tempo para abraçar os seus filhos. O homem Davi não tinha tempo para beijar os seus filhos. O homem Davi tinha grandes coisas para fazer e deixou de fazer uma grande coisa, que foi cuidar dos seus filhos. E Deus está nos chamando esta noite para nos voltarmos para a nossa casa, para abraçarmos os nossos filhos, para ter um momento de alegria e de convivência e de celebração em família. Os nossos filhos precisam de afetividade. Vocês já ouviram eu falar disto, mas eu vou repetir novamente. Os meus filhinhos, todos eles, o menorzinho está aqui, o caçulinha está aqui, o Valbinho, não é isso? Mas aonde eu os encontro, o Vinícius está trabalhando, o Sérgio está na igreja do setor de mansões, mas nós temos um compromisso celebrado aonde eu os encontrar pela primeira vez no dia, pode ser aonde for, eles vão ganhar um abraço e um beijo. Pode ser no shopping, pode ser na rua, pode ser onde for, eles serão abraçados pelo pai
deles, para dizer para eles e para quem quiser ouvir e ver, que eu quero demonstrar o amor que tenho no meu coração pelos meus filhos e dizer que eles precisam de apoio e de afeto. Essa é uma necessidade básica de todo ser humano. E se você não puder imaginar o valor disso, hoje me levantei ainda às 6h30 da manhã. Fui tomar café com meu pai, que está lá na região do Entre Lagos. E foi coisa boa. Quando me assentei à mesa com o meu velho pai, nos abraçamos. E eu dei um beijo nele, um abraço. E ele ficou muito feliz e disse: o meu dia dos pais já começou muito bem. Era um simples café da manhã, um filho, um pai e uma mãe tomando café juntos. Mas isso é de um significado extraordinário no contexto da família. Gaste tempo com seu filho, dedique tempo para ele. Você que está começando agora, né, Caleb? Outros que já estão mais avançados. Se você não fez, corrija a trajetória e comece a fazer. Mas abençoe a sua casa, abençoe os seus filhos, porque isso vai trazer respeito e dignidade na sua casa. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Os filhos de Davi tinham status. Afinal de contas, apresentar-se como filho do rei dava um certo privilégio, uma certa graça para entrar e sair. Abriam algumas portas que normalmente estariam fechadas para uma pessoa comum. Mas os filhos de Davi não tinham correção. A Bíblia diz que Davi não teve a oportunidade, nem usou. Diz acerca de Adonias que Davi não disse para ele em nenhum momento, não corrigiu em nenhum momento. Não disse nem bem e nem mal. Não se importou com os caminhos que o seu filho tomou. Meu irmão, liderar é influenciar, mas liderar é também corrigir. Liderar também é trazer para o eixo, é trazer novamente para a trajetória. Concordar com os erros dos filhos não favorece a vida deles, não ajuda em nada. E nesta noite, em nome do Senhor Jesus, seja a pessoa responsável para colocar a sua família nos trilhos e nos eixos, porque Deus quer fazer algo grande na sua casa. E Ele quer começar comigo e com você, pai que está aqui esta noite. Os homens podem dizer amém? Glória a Deus, aleluia. No que concerne a família, Davi foi um fracasso, falhou. Era muito grande lá fora, era muito honrado lá fora. Talvez você conheça pessoas assim, são grandes profissionais, são pessoas que ganham dinheiro, são pessoas que são um sucesso lá fora, mas são um fracasso dentro de casa. A presença deles não abençoa, a presença deles não alegra, a presença deles não restaura e não regenera. E é uma distância muito grande entre os pais e os filhos. Por isso a palavra de Deus nesta noite diz que Ele converterá o coração dos pais aos filhos. Deus quer hoje converter o seu coração ao coração do seu pai, filho que está aqui esta noite. Não importa aonde ele esteja, que distância ele esteja, não importa o tamanho da ferida que foi aberta, não importa mesmo se você tem uma ferida e o seu pai já passou para a eternidade, essa ferida está dentro de você. Nós queremos ministrar a cura para o seu coração hoje em nome do Senhor Jesus, para você liberar essa dor que tenha ficado armazenado dentro de você. E você, pai, que entende que tem afastado o seu filho da sua vida, Deus nesta noite quer ministrar o seu coração. Quer que você tenha a graça, a sabedoria e o discernimento para se aproximar dele e dizer: meu filho, me perdoe. Essa semana, fazendo um aconselhamento, uma pessoa disse assim: a coisa que eu mais espero na minha vida é o dia que meu pai vai reunir os filhos dele para pedir perdão pelos erros dele. Mas eu vejo isso com uma distância muito longa, talvez até impossível. Talvez até impossível. Porque naquela reunião eu disse para eles que o meu pai, aos 70 anos de idade, reuniu os filhos e nos colocou, era um dia, no aniversário, era dia dos pais, e nós estávamos prestando homenagem a ele, e ele disse: hoje eu quero usar da palavra.
E para cada filho, ele foi dizendo: olha, falhei em muitas oportunidades com você. Então hoje eu quero te pedir perdão em nome de Jesus, porque eu não fui perfeito e nem sou, mas eu pensava que estava fazendo o melhor e descubro hoje que não. Então eu feri o coração de vocês, me perdoe em nome de Jesus. Foi um gesto lindo do meu pai, como aquilo foi bom para a nossa família, como aquilo foi bom para o nosso coração. No que concerne a família, a maioria de nós é um gigante com os pés de barro. Não temos estabilidade, não temos equilíbrio e não temos temperança. Mas hoje Deus quer trabalhar no contexto da sua casa. E nós vamos orar pelos pais. Hoje vai ser um dia de ministrarmos na vida dos pais. E antes de fazermos isso, eu quero mostrar para vocês, ler um e-mail que eu recebi. Abri o meu e-mail, lá estava um e-mail dizendo assim: meu querido papai, obrigado por não ter desistido de mim quando eu mais precisei e mais carecia também. Não sei falar isso pessoalmente, é muito difícil para mim. Você não sabe como eu fiquei feliz hoje, quando você foi lá em casa e ficou com a Manu um tempo para mim. Hoje eu sou pai há uns 2 anos e meio e vejo o tamanho da responsabilidade, porque por pouco tempo que sou pai, sei que tenho errado muito, mesmo não querendo. Eu sei que o Senhor também errou comigo, e não foi porque quis, e sim porque somos humanos. Eu também errei muito mais como filho. Eu também tenho a certeza que o Senhor me perdoou, assim como eu te perdoei. Não quero abrir feridas, mas sim eu quero relembrar um pouco do passado escuro, que virou um presente muito claro e um futuro ainda muito mais iluminado pelo Pai das luzes. Você é pai e referência. Obrigado por ser meu pai. Obrigado por ter me perdoado. Obrigado por me amar. Feliz Dia dos Pais, de seu filho eternamente grato, Esdras Vinícius. Isso é conversão do coração dos pais aos filhos, aonde a história pode ser recontada sem dor, porque não há dor. Tudo que passou, Deus curou. Isso é conversão. Conversão é a transformação total, aonde não tem mais espaço para ser lançado em rosto. Pais erram, mas pais também pedem perdão. E foi isso que aconteceu na história da nossa casa. O caminho da restauração do meu filho passou por uma decisão minha de pedir perdão a ele por um erro que eu cometi. E Deus começou a fazer a mudança na vida daquele menino através de uma decisão do pai dele em pedir perdão. Então saiba de uma coisa, eu quero que os pais fiquem de pé agora. Todos os pais. E venham à frente. Venham aqui à frente. Quero encher isso aqui de paz. Glória a Deus. Ajuda o pastor Amaro aí na subida do degrau, por favor. Glória a Deus. Meus irmãos, aqui nós estamos aqui um grupo de homens. E a gente sabe que na função de ser pai, a gente falha, a gente não é perfeito. E como eu já testemunhei aqui, falhei como pai, tive que retroceder, tive que admitir o meu erro,
e voltar atrás. Tem uma pessoa aqui que quando nós estávamos no auge do conflito, e eu não sabia o que fazer, e eu disse assim: o meu filho precisa de tratamento. Aí a pessoa disse assim: o senhor nunca se perguntou se o pai dele também não precisa de tratamento? Aí naquele dia eu puxei toda a minha mala com o meu kit de fariseu e disse: eu não. Eu sou pai, eu cumpro isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro, eu não tenho nada de tratamento, não preciso de cuidar de nada de mim não. Quem precisa de cuidado é ele que está errado. Mais tarde, o dia em que veio a luz, a causa da ferida dele, ficou claro que quem causou a ferida nele foi o pai. E aí eu lembrei daquelas palavras. Eu não sei se essa pessoa se lembra dela ter me feito essa pergunta. Se ela se lembra, ela está aqui, ela vai levantar a mão. Ela não se lembra, foi a irmã Nete. Ela não se lembra, foi a irmã Nete. Ela nem se lembra disso. Ela perguntou: pastor, e o pai dele não precisa também de cura, não? Eu achei: mas rapaz, logo eu, rapaz, precisando de cura. Mas tudo lá em casa começou com uma decisão. É o Wilson que está lá na porta? Vem cá, pai. É, rapaz, não fica um pai fora daqui hoje, rapaz. Glória a Deus. Aleluia. Então eu quero que nesta hora a igreja se coloque de pé. E nós vamos ter um momento de intercessão e de bênção por esses pais. Espera a irmã Wilson chegar e nós vamos trazer aqui a irmã Nete, vai orar por esses pais. Orar por estes homens que estão aqui. Para que Deus nos faça referenciais. Irmãos, que as nossas famílias sejam melhores por causa da gente. Que a gente saia daqui mudado, transformado. Que Deus traga entendimento ao nosso coração sobre as mudanças que precisam acontecer dentro de nós. E nós, em vez de olharmos o que é que precisa mudar lá na nossa casa, que Deus traga entendimento hoje sobre o que é que precisa mudar em mim. O que é que precisa ser mudado em mim para que a minha casa seja melhor. É isso que nós queremos que Deus ministre ao coração de cada um de nós aqui nesta noite, através desta intercessão. E eu vou pedir a esses homens que entrelacemos os nossos braços agora uns com os outros, enquanto a gente recebe esta oração. O pastor Walter contou a história, mas cada pai, cada família tem a sua história. É evidente que todos não vão estar aqui compartilhando a sua história, mas que cada família, cada pai, faça com que cada dia a história da sua família seja uma história linda. Nós todos conhecemos e sabemos que o Ezra Vinícius é um milagre, assim como cada um de nós. Cada um de nós é um milagre. O milagre do amor de Cristo. E quando o pastor falou a respeito da pessoa, no meu coração eu falei: sou eu. Mas eu não levantei a minha mão, porque eu pensei assim: o pastor, ele tem tanto relacionamento com outros pastores, homens de experiência, então eu não vou levantar a minha mão, mas eu sei que fui eu. Oh, glória! E é isso, irmãos. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Nós todos estamos na mesma situação. Nós estamos aqui lavados, redimidos no sangue do Cordeiro, é por causa do amor de Deus. Oh, glória a Jesus. Que Cristo olhe para cada pai aqui nesta noite e vai derramando unção, vai derramando graça, vai derramando poder para saber como agir, como se direcionar,
porque essa é a nossa batalha, e a Bíblia afirma que as nossas armas, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Então eu quero que cada pai, nesta noite, receba da parte de Deus armas espirituais, armas poderosas, e que você a cada dia, a cada manhã, cerque a sua casa com muralhas de fogo, fogo do céu. Oh, glória a Deus! E que você possa afirmar com convicção. Um dia uma pessoa me perguntou se o diabo estava na casa dos crentes. E eu disse, eu não sei. Eu só sei é que na minha ele não está. Que você possa dizer com convicção nesta noite que o Senhor Jesus reina na sua casa e reina na sua vida. Oh, glória a Deus! Aleluia! Vamos estender as mãos para abençoar os pais da igreja. Oh, glória a Deus! Aleluia! Maravilhoso é o Senhor. Glória a Deus. Eu quero convidar um pastor, glória a Deus, que venha estar comigo aqui. Pastor Genival. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor. O pastor Genival, ele não tem filhos gerados, mas ele tem filhos espirituais, ele tem filhos familiares. Então eu chamei o pastor Genival aqui para colocá-lo também aqui na condição de pai, aqui ao lado do pastor Walter. Oh, glória! Aleluia! Oh, glória a Deus! Não há maior privilégio do que gerar filhos espirituais, pastor Genival. Oh, glória a Deus! Vamos estender as nossas mãos. Pai, nós te louvamos, Senhor, porque nessa noite estamos aqui, nesse dia festivo, festivo para as famílias, festivos para a igreja. Oh, glória a Deus! Pai, eu quero te render graças por cada família aqui representada por estes pais. E que nesta noite o Senhor venha revestir cada um de graça, de poder, de sabedoria, de unção, e que acima de tudo, Pai, eles possam ter a vida pautada nos princípios da Tua palavra. Oh, glória a Deus! Pai Santo, as palavras são insuficientes para aquilo que deseja o coração da igreja nesta noite. Mas a Tua palavra nos assegura que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pai Santo, Pai maravilhoso, que o Senhor abençoe a vida profissional de cada um. Que o Senhor abençoe a vida emocional, que o Senhor abençoe a vida financeira, que o Senhor abençoe a vida conjugal, que o Senhor abençoe a paternidade e que o Senhor abençoe todas as áreas da vida dos teus filhos, para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.